Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha aqui todos os dias na RTV, canal 19, 53.1 e também na internet, rtv.net.br. Vou bater um papo aqui com dois parceiros nossos. Está conosco o Dr. Gustavo Visinoni, que vem sempre dar dicas aqui. Ele que é da Oral Sim. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente. Também está conosco o Altair Ferreira. Altair, bem-vindo. Obrigada pela presença aqui. Obrigado. Bom dia a todos, né? O Altair é proprietário da Casa Bela, né? E também trabalha com purificadores Europa já faz um tempo aí, né? Tá beirando os próximos 30, né? Já faz tempo já mesmo. tem década praticamente. Que legal. E a gente vai bater um papo aqui, falar sobre saúde. E quando a gente fala sobre água, a gente também fala muito sobre saúde, né? Eu até falava para vocês aqui antes do intervalo como é antigo nessa questão do purificadores Europa. Falei, quando eu era criança eu lembro que passavam em casa vendendo. E não estou errada, era isso mesmo. Não, ainda se faz. Ainda se faz isso? Ainda se faz. Acho que hoje a gente não fica mais em casa, né, doutor Gustavo? A gente não vê essas coisas, né? É verdade, a gente sai de manhã e chega tarde em casa, né? Mas eu também lembro, na minha infância, lá no Paraná, Purificador Europa também, fazendo parte lá da minha vida, lá na cozinha de casa tinha lá, sempre ia tomar uma aguinha. E engraçado, essa questão da casa, eu sempre penso que não tem mais vendedor ambulante, que não passa ninguém em casa pedindo ajuda, e eu moro em casa. E não esse final de ano, o outro, eu peguei férias e eu fiquei alguns dias em casa. E como apareceu gente? E vender de tudo. E eu me impressionei porque a gente tem a impressão que não, mas é porque a gente não para mais, né, Altair? A gente não está mais em casa vendo, mas isso acontece, né? Mas tem muita gente que fica em casa. Ainda tem, né? Tem. Eu acho que esse mercado de porta a porta, nesse período que a gente teve aí de ascensão, ele até caiu um pouco, porque faltou material humano, correto? Mas agora, com essa crise aí, então, os porta a porta não são mais vendedor porta a porta, são empreendedores, né? É verdade. São pessoas que se desligaram das empresas e colocaram uma mochilinha com um determinado produto e sai de porta em porta vendendo. Não só a Europa. A Europa foi praticamente um dos pioneiros de porta a porta, né? Visitando casa por casa, rua por rua. Só para você ter uma ideia, eu estou no mercado aí quase 30 anos, eu fiz todos os rodeios do sul de Santa Catarina todinho. Fiz exposição. Que legal. Fiz todas as festas de santo da cidade. E tem bastante, né? E fiz todos os aniversários das cidades, eu fiz feira. E eu corri rua por rua do sul do estado todinho. Do sul do estado de Santa Catarina e também o norte do Rio Grande do Sul. Todos o litoral do Rio Grande do Sul eu fiz porta a porta, rua por rua. Com equipe de vendedores, fazendo porta a porta. Eu me deparava com médicos, com procuradores, com juízes, com todo tipo de pessoa, né? Do nível baixo até o nível mais alto escalão da sociedade. E a gente sempre aprendeu, mas também ensinou alguma coisa nesse porta a porta, entendeu? Porque é um trabalho que traz muita satisfação, entendeu? Esse trabalho de vender um produto confiável, um produto que traz benefício para a saúde das pessoas, né? Por exemplo, eu cheguei num lugar, um determinado lugar do interior, que tinha uma pessoa que tinha um filho que a alçária era toda enfraquecida, assim que eu comecei. E eu me deparei com várias famílias desse gênero, assim. E o que eles faziam? Eles compravam um remédio importado dos Estados Unidos, gastavam tudo que ganhavam, eles gastavam no remédio para tratar o filho. E eu fui descobrir qual é esse tipo de doença. E aí comecei a entrar na internet, procurar matérias e descobri que em São Paulo uma bioquímica da CETESB tinha descobrido dolomitas, um material que libera cálcio e libera magnésio e que fortalece os ossos, os dentes, as unhas, tá? E fez testes em jogadores e fez testes em ratos. Os jogadores rendiam praticamente 2 vezes mais, aqueles que se alimentavam com dolomites. E aí eu me lembro que eu fiquei assim, sabe, sentido com aquela situação daquelas pessoas. E eu fiz 200 mil matérias daquela bioquímica, e comecei a espalhar. Eu tinha mais ou menos uns 150 vendedores aqui em Criciúma, mais uns 80 em Curitiba e mais uns 80 em São José, Florianópolis.
Então eu peguei essas matérias e comecei a espalhar para todo mundo o tratamento da osteoporose. Como podia tratar a osteoporose, como podia parar a osteoporose, como podia amenizar essa dor. E eu sei que isso disseminou o tal do Dolomitas. Não se tinha aqui, tinha que se importar. Hoje, qualquer laboratório homeopático faz Dolomitas e custa R$10 um frasco com 200 cápsulas. E as pessoas que têm esse problema podem ingerir. Então, por exemplo, eu dei palestra em rede feminina de combate ao câncer, né, em Bituba. Então, eu era envolvido na saúde, assim. Aí a gente olhava as matérias que as crianças que nasciam com ossário enfraquecido, eles tinham os dentes todos manchadinhos, de branco. Dava a impressão, a entender que aquela criança ela nasceu com ossário enfraquecido. Então, as mães tinham que levar no médico e fazer um tratamento para recuperar aquilo ali. Para tratar aquela criança, para ela não ser uma criança frustrada, uma criança acanhada no futuro por não poder competir, não poder estar praticando um esporte. Porque com o ossário enfraquecido eles ficam acanhados, eles ficam frustrados porque eles não conseguem competir com os outros colegas. Comparação. Aí eles ficam retraídos, entendeu? E aí eu fiz aquelas matérias e foi assim, um sucesso tremendo. E isso é legal de chegar na casa das pessoas, né? Porque é uma questão assim, de que às vezes a gente tem receio de abrir a porta da nossa casa, às vezes a pessoa tá vendendo uma coisa que tu nunca viu, e quando a gente fala, não, tá vendendo tal coisa, que eu já conheço o nome, que já sei que o Dr. Gustavo está dizendo que lá no Paraná ele conhecia, que ele é de lá. Sim. E isso traz mais confiança. A gente até conversa com aquele vendedor mais tranquilo, né, doutor? Porque tu diz assim, não, peraí, eu já ouvi falar disso, eu sei o que é isso. E isso é mais tranquilo de abrir a porta da casa para alguém também. Né? Eu no Paraná, eu tive uma loja na Marechal Floriano Peixoto 597, coração de Curitiba. Eu fiz uma loja grande, muito bonita, exemplo para o Brasil. E eu fiz muito comercial também na Rede Globo lá. E eu recebi a visita de uma bioquímica de São José dos Pinhais, onde ela foi comprar um purificador de água na nossa loja. E aí os funcionários atenderam, mas eu sou curioso, assim, né? Porque ela era muito obesa. Ela tinha uns 150 quilos, mais ou menos. E eu tinha pegado na internet uma matéria da terapia da água, na época, que curava 18 doenças, inclusive câncer. E a obesidade estava inclusa. E aí a bioquímica, ela dava assim, todo o histórico, como a pessoa tinha que tomar água para se tratar e ser curada. Não era assim, paliativo, era solução. Correto? Então é um negócio muito grave, mas muito importante. E aí eu perguntei para aquela senhora, a senhora está comprando Europa por quê? Ela disse, porque esse aqui é um dos melhores. E o que a senhora faz? Eu sou bioquímica aqui em São José dos Pinhais. Eu sabia que o laboratório de São José dos Pinhais era um dos melhores do Paraná. Aí eu disse, a senhora sabe que como bioquímica, se a senhora escreveu alguma matéria no jornal ou numa revista e for mentira, eu posso processar a senhora? Assim, claro, sem dúvida. Então a senhora acredita que quando um bioquímico escreve alguma coisa é porque é verdade. Assim, sim. Eu disse, a senhora sabia que a água pode curar 18 doenças, inclusive câncer? Mas eu não falei obesidade para não chocar com ela. Aí ela disse, se a água curar alguma doença, eu mando meu marido rasgar o diploma e vou vender água. Daí eu disse para ela assim, a senhora me dá licença um minutinho. Fui lá, peguei uma terapia da água e dei para ela. A senhora dá uma olhadinha, lê isso aqui, vê se a senhora concorda com isso aqui. E ela começou a ler e ela dizia assim, sim, tem sentido. Sim, tem sentido. A terapia da obesidade era mais ou menos o 13º, mais ou menos. Quando ela chegou no 10º, eu disse assim, a senhora me dá licença, que eu vou aqui pegar o recibo para a senhora e já volto. Entendeu? Foi dar uma voltinha. Para não chocar ela, porque eu sabia que ela ia ler a obesidade, né? Era o problema que eu queria resolver o problema dela, entendeu? Aí ela pegou, enquanto eu saí, ela pegou, leu aquilo ali, né? Eu vi que ela leu. E ela pegou e dobrou bem rápido e embolsou, sabe? Guardou no bolso. Eu disse, ela está imaginando que eu só tenho essa, né? Ou ela quer me coibir de vender um produto de qualidade. Aí passou, dei o recibo para ela, foi embora. Depois, nos dias seguintes, começou a aparecer gente da sociedade pedindo a terapia da água
Olha. E comprando purificador. Que legal. Eu vendi uma imagem boa. É isso mesmo. E falando em vender imagem boa, vou inserir o Dr. Gustavo aqui, porque a gente fala, né, até o Walter falou da questão do sorriso, né, as crianças com dentes manchados, Sim. causa uma questão realmente social muito grande, Sim. né, doutor? E quando a gente fala, o sorriso não é bom, tem muitas pessoas, e a gente conhece, convive com pessoas que não gostam de bater fotos, porque não gostam de sorrir, Sim. ou fulano tá sempre de cara feia. Não é, porque às vezes não gosta do sorriso e tem dificuldade até de conversar. Causa um problema social muito grande essa questão do sorriso, né? Com certeza, Carol, tá? Eu lembro, quando a gente fala desse tópico, desse assunto, eu lembro muito de uma professora minha da universidade, onde ela sempre falava na questão que se chama biopsicossocial. O que significa? Bio, nosso corpo, nossa biologia, o psico, nossa psique, né? Nossa mente, nossa cabeça, e o social, a interação. Esses 3 pontos estão interligados. Então, uma pessoa, como vocês comentaram, dente manchado, dentes tortos, falta de dentes, isso é a parte biológica dela que está ruim, que está defasada, que está precisando de algum tipo de ajuda. Isso interfere na mente dela. Então, ela é uma pessoa que fica retraída, como você disse, fica com vergonha. Com certeza. Né? Não interage com as pessoas. Uma criança na escola não se desenvolve a mente como deveria, né? Acaba tendo influência dos amigos, o bullying, que está muito em alta hoje em dia. Né? Então, ela fica retraída, contida. E acaba não tendo o social, não interage, não desenvolve, atrapalha no emprego, atrapalha nas escolhas durante a vida. Então, a aparência e a função do nosso organismo, elas são muito importantes, né? E o dente é algo primário, é algo primordial para a saúde. Tem aquela famosa frase que a gente sempre diz, a saúde começa pela boca, seja pela ingestão de água, seja pela ingestão de um alimento, seja pela tua capacidade de se comunicar com alguém, de você falar, de você sorrir. Então, realmente, essa frase ela é muito verdadeira. A saúde começa pela boca. E o cirurgião dentista, né, nós lá no Oral Sim, como parte desse time de profissionais da saúde, a gente trabalha diretamente com isso. Então, tem crianças que vêm com manchas no dente, como a gente colocou aqui hoje. Tem crianças que vêm com problemas de desenvolvimento dentário, tem os dentes tortos, faltando dentes, precisa usar um aparelho. Precisa usar algum aparelho para desenvolver o crescimento da face de maneira adequada, né? Ela tem uma aparência mais agradável. E a gente também trabalha com as pessoas que já tiveram problemas ao longo da vida e que isso acaba interferindo também na qualidade de vida, que é justamente a falta de dentes, onde lá na Oral Sim hoje, nosso carro-chefe, que é o tratamento com implantes dentários, onde a gente consegue ajudar muitas e muitas pessoas a voltar a ter essa alegria, a recompor o ser biopsicossocial, que eu acabei de falar aqui, é algo muito importante. Doutor, quando a gente fala de criança, às vezes a gente, enquanto adulto, demora muito para ajudar aquela criança, né? Sim. Ah, não, mas ainda não desenvolveu todos os dentes. Ah, não, eu estou esperando crescer um pouquinho para levar no dentista, ver se tem que colocar um aparelho. E às vezes aquilo vai causando um trauma na criança que o adulto, se não passou por aquilo enquanto criança, não tem muita noção. A gente não pode demorar muito para ir, pelo menos, levar no dentista e ouvir do profissional assim, ah, não, volta daqui a um ano, né? Às vezes a gente acha e não vai procurar essa ajuda, né? Com certeza, Carol. Hoje, tem muitas pessoas que me perguntam quando que eu devo começar a levar o meu filho no dentista, né? Então, assim, você pode levar o seu filho no dentista a partir do momento que a mamãe está gestante, tá? Por quê? O dentista vai conseguir atender o bebê dentro da barriga? Não, ele não vai conseguir. Mas ele vai conseguir passar para a mamãe cuidados que ela tem que ter com a saúde dela para que ela tenha uma gestação segura, para que ela não corra riscos de parto prematuro, por exemplo. Hoje a gente sabe que muitas doenças bucais levam a partos prematuros, tá? Então, estão relacionados com isso. E também para ter já os cuidados básicos com a higiene bucal já no início, assim que o bebezinho nasceu, para a mãe saber como higienizar. Tem casos que o bebê nasce com dentes neonatais, que a gente chama, ele já nasce com um dentinho na boca já direto. São dentes, normalmente, que são dentes extranumerários, são dentes que não fazem parte da dentição normal e que, para não machucar e não interferir na amamentação do bebê, muitas vezes é removido esses dentinhos para que a criança consiga ter amamentação e a mamãe também consiga amamentar. Veja a importância do profissional dentista mesmo durante a gestação. Começa lá, né? É verdade, então, tem que ficar bem atento. E esse cuidado segue.
né? Então, o desenvolvimento da face, ver se os dentes estão todos vindos de maneira adequada, se o desenvolvimento dos dentes está correto, se tem dentes faltantes, se vai precisar usar algum tipo de aparelho ortopédico para ajudar no crescimento da face. Então, esse acompanhamento com o dentista, Carol, é muito importante, né, no início da vida e também nas fases primárias da primeira infância, que a gente chama ali por 6, 7 anos. É muito interessante consultar um ortodontista, dentista do aparelho, para ver se está tudo bem. Com certeza. E isso é questão de saúde, né? As pessoas precisam procurar, buscar. Quem está nos assistindo tem um número aí na tela, a gente segue falando sobre isso, dicas importantes. Altair, eu perguntei para ti aqui no intervalo, antes de a gente começar, como é que funciona hoje, né, os purificadores? Porque quando eu era criança, que as pessoas iam na porta, levavam um catálogo, a gente via, todo mundo já viu algum numa casa, a gente tem aqui na TV também. Mudou o formato, mudou o jeito como era feito, porque a tecnologia, né, trouxe muita coisa. Como é que está hoje isso? No princípio, que começou há uns 30 anos, 35 atrás, era um sistema simples, né? Mas ele era eficiente. Mecanicamente, ele não era tão eficiente. Mas no sistema de tratamento da água, de limpeza da água, ele já era bom, correto? Mas à medida que o tempo passa, a degradação da natureza, a destruição da natureza, o crescimento da população, vai transformando essa água cada vez pior. Ela vai ficando cada vez pior. E nós, que se propomos a cuidar da saúde, de um modo geral, né? Então nós nos preocupamos com a tecnologia de fazer com que o purificador de água, aperfeiçoado, continue dando aquela qualidade de água que vinha dando e até melhorando, por exemplo, né? Antigamente nós tínhamos um sistema que trabalhava com 9 camadas, por exemplo. 2 de cristal de dolomitas. Esse dolomitas, ele está inserido dentro do sistema. Ele tem propriedades naturais de reter as impurezas sólidas, barro, terra, areia, né? E liberar o cálcio para fortalecer os ossos, os dentes e as unhas, para evitar uma osteoporose no futuro, né? E o magnésio, que atua na corrente sanguínea, desobstruindo as veias, tirando colesterol, para a pessoa ter mais saúde, mais disposição, né? Então, além disso, ele tem 2 camadas de cristal de quartzo, que tem propriedade de reter impureza orgânica. O que a gente fala de impureza orgânica? A maior parte das pessoas não tem costume de lavar a caixa d'água, né? E pensa que a água vem pura, porque ela está tratada. Então, essa impureza orgânica a gente distribui em quatro segmentos: o esgoto sanitário, o esgoto hospitalar, o esgoto industrial e o esgoto residencial. Tudo isso aqui é inserido nos rios, e dos rios vai para o lago, e do lago vem para fazer o tratamento novamente. Então, partícula disso vem na água e vem para dentro da caixa d'água. E as caixas d'água, elas ficam tipo fóssil, sabe, de banheiro. As paredes ficam com limo escuro, verde. E ninguém nem sobe para ver, nem faz ideia, né? No fundo fica com 4 centímetros de barro, de terra, de lodo. E fica as coisas dissolvidas na água, que a gente chama de impureza orgânica, dejetos apodrecido, né? Entendeu? Que é aquilo que fica dissolvido na água. E a gente, não, mas a água vem pura. Mas olha bem, quando alguém faz uma operação num hospital, tudo que é de sangue é escorrido no lençol. E também os rejeitos. Sim. O lençol vai para a lavanderia. O lençol volta limpo, esterilizado. Mas toda aquela sujeira vai para o esgoto, para os rios, né? Uma indústria, por exemplo, de alimentos, de carne, de bovino, de suíno, de aves, se você olhar atrás dela, tem ali umas 3 centenas de urubu para comer aqueles rejeitos que eles jogam tudo dentro dos rios. Isso tudo apodrece. E vai para dentro dos rios, dos lagos, e vem, querendo ou não, para a gente usar novamente. Então as caixas ficam saturadas. E as pessoas pensam que tem água limpa, pura, para tomar. Entendeu? O que o aparelho faz? Tira essas impurezas. Todas essas impurezas. Retém toda essa impureza. Sólida, orgânica. E depois tem um processo de carvão ativado impregnado em prata coloidal que tira as impurezas químicas. Tudo que a Kazan coloca para
deixar uma água potável, ele tira tudo, cloro, asfaltamento, cálcio, enxofre, tudo, vai tirar tudo aquilo ali. Além disso, tem mais 3 camadas de carvão ativado, impregnado em prata coloidal, que tem propriedade de reter agrotóxico. O agrotóxico é um produto que é usado hoje muito mesmo, assim, em nível exagerado, porque não se joga mais agrotóxico de borrifinha. É verdade. Se joga, qualquer lavoura aí já joga de avião. Aí ele joga 4, 5 mais quantidade que é o necessário para poder pegar, porque o vento tira, joga na terra, vem a chuva e leva para os manancial. E aí vem para a gente ingerir, correto? Então a Europa tira tudo isso. Só que, à medida que o tempo passou, ele foi aperfeiçoando. A gente fez um sistema, por exemplo, de desinfecção. Depois de filtrar e purificar, um sistema de desinfecção, que é através da lâmpada ultravioleta. A água entra em sentido giratório, aí expõe as moléculas dos germes, das bactérias do vírus, e a ultravioleta destrói isso aqui. Então fica uma água desinfectada, garantida que você não vai tomar nenhuma bactéria. Depois disso, a fábrica, como nós somos número 1 no Brasil, no mundo, em termos de tecnologia da purificação da água para tomar, a gente desenvolveu um outro aparelho que se chama HF, fibra oca. Ele tem 400 milhões de microperfurações. Essas perfurações são 250 vezes menor que um fio de cabelo. E a água tem que passar ali. Então ele faz a retenção de qualquer tipo de germes, bactérias e vírus. É impossível a pessoa tomar uma água contaminada nessa situação. Então nós, com esses 3 sistemas, filtragem e purificação, desinfecção através da ultravioleta e retenção dos micro-organismos através do HF, nós temos o melhor aparelho do mundo. Não temos o melhor aparelho de Santa Catarina, não temos o melhor aparelho de Criciúma, não temos o melhor aparelho do Brasil, nós temos o melhor aparelho do mundo. Estados Unidos, Canadá e outros países, eles compram o direito de produzir lá para eles, correto? E a Europa vende. E tu lembra o telefone de cor? 3437-5555. Então tá, Altair. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui. Tá. Eu, quando vendo lá, eu digo para os clientes assim, você lava um arroz 3 vezes, 4, 5, 6, 10 vezes na água da torneira. Quando você termina de cozinhar o arroz branco, vai ficar uma mancha amarela no meio. Normalmente as pessoas pensam que aquilo ali é um molho, correto? E não é. É a sujeira que está dentro da água. Se você lavar uma vez só com água Europa, ou 2 vezes, você vai ver que o arroz ficou branquinho para ele. Então os homens em casa, que estão almoçando em casa, eles pensam que aquilo ali é um molho, eles já pegam o molho e eles vão estar tomando ou comendo a pior qualidade que se imagina, porque está concentrado ali no arroz. O arroz dá para ver. A gente consegue chegar no arroz. Não consegue chegar no suco, não consegue chegar no feijão, não consegue chegar no chá, na sopa. Por quê? Porque já tem cor. Mas no arroz branco ele aparece aquela mancha, correto? Então aí, o Europa tira tudo isso para que você tenha qualidade de vida. Quer dizer, quando você toma água pura, você está tratando tudo. Você está tratando pele, você está tratando intestino, você está tratando rim, você está tratando fígado, você está tratando estômago, esôfago. Porque todo o nosso corpo, 80% é feito da água praticamente. Se você não ingerir água de qualidade, o que acontece? Você está destruindo o teu corpo, querendo ou não. Então imagina que eu estou dando uma água ruim para o meu neto. Eu estou matando o meu neto. E eu amo o meu neto, está entendendo? Olha bem, morre mais gente no mundo por ingerir água de má qualidade do que em todas as guerras. Então olha a guerra, a água é primordial, a água é fundamental, você tem que tomar água pura. Você precisa fazer alimentação, com todo tipo de alimentação com água pura. E você precisa lavar frutas e verduras com água pura. Verdade. Altair, eu preciso encerrar. Tá bom. Já estendo o convite para te voltar aqui outro dia comigo. Então, muito obrigada. Repete só o telefone, por favor. 3437-5555. Quero agradecer ao Altair Ferreira, que é nosso parceiro. Doutor Gustavo, muito obrigada também. Sempre dicas muito importantes. Repete o telefone também para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Carol. Nosso telefone bem fácil é o 3045-7777.